Paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Oséias. Oséias capítulo 4. Versículo 1 até o versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Israel e Judá são castigados Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, ignorância e a malícia do povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídio. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela desfalecerá como os animais do campo e como as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Amém? Está ecoando um pouquinho a impressão minha. Está ecoando, Larissa? Não, né? Acho que é impressão minha. Pode sentar, por favor. Nós estamos aqui diante de uma palavra. Eu acho que é o som do baixo, eu confundi. Desculpa, Clevinho. Eu confundi com o som do baixo. E nós estamos diante de uma palavra que ela tem, claro, como nós sempre aprendemos na escola bíblica dominical, ela tem uma dupla aplicação. Primeiro, ela se aplica a Israel. Como eu sempre digo, Israel é a nação eleita, né? Foram eleitos pelo próprio Deus, e nós fomos enxertados na videira e automaticamente passamos a fazer parte como povo gentil dessa salvação que se manifestou através da nação israelita, pelo homem da Galiléia chamado Jesus. E nessa passagem que nós acabamos de ler, Oséias, o nome dele, é interessante ressaltar isso, que ele significa salvação. Inclusive seria até o nome que eu colocaria no Alexander, né? Foi um pensamento meu, mas lá no cartório, Chiquinho, carinhosamente falando, eu mudei o nome para Alexander. Mas Oséias, cujo nome significa salvação, né? A sua profissão, a Bíblia ela não declara, porém é conhecido como profeta. E ele é conhecido como filho de Beeri. Há mais ou menos 715 a.C., ele foi vocacionado para profetizar a nação de Israel, por conta da sua ignorância, por conta do seu pecado, Israel e Judá, por conta da sua malícia e por conta da sua impiedade. Então, Deus ele chama Oséias lá no seu capítulo 1 e pede para que ele viesse se casar com uma mulher chamada Gomer,
Isso, uma mulher chamada Gomer. E essa mulher, para alguns, Oséias não teria casado com ela porque não teria sido um casamento literal para alguns estudiosos, mas para alguns outros teólogos, o seu casamento foi sim no sentido literal, o qual da mesma forma eu creio, observando algumas referências bíblicas. Por quê? Porque Israel, eles precisavam ver aquilo que eles fizeram diante de Deus, com as suas prevaricações, a sua ignorância, a sua infidelidade, as suas injustiças sociais, e todo esse tipo de pecado que esse profeta ele está mencionando aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1. E interessante ressaltar bem isso, que Oséias ele foi chamado para denunciar os pecados do povo. Ele foi comissionado como profeta para poder profetizar a respeito da conduta que se tornou, ou que veio a se trazer, ou se mostrar através da nação, que se mostrou por conta desses pecados. Aí Deus ele chama o profeta e fala assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? O porquê da contenda? Só prevalecia o perjurar, ou seja, o jurar falsamente, um bando de mentirosos, o adulterar e a homicídio sobre homicídio, sem contar as injustiças sociais que estava havendo no meio daquela nação. A corrupção que chegou ao ponto de Israel, primeiro, a infidelidade espiritual do povo em relação ao seu Deus, a qual eles mesmos haviam prometido que todas aquelas palavras que Moisés havia falado lá no monte, que tudo quanto por disser o Senhor Moisés, nós o faremos. E uma das promessas que foi a primeira é: não terás outro Deus além de mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todo o seu pensamento, de todas as tuas forças. Então, essa foi uma das primeiras promessas a qual Israel havia feito lá no monte Gerizim. Quando o monte começou a fomegar, relâmpagos, trovões e vozes, e eles começaram a temer, e disseram para Moisés: Moisés, que fale você conosco, que não fale o Senhor, porque de fato nós morreríamos. Eles começaram a temer, porque o monte de fato começou a fomegar. E diante dessa palavra, primeiro ela se aplica a Israel, como eu bem disse, e depois ela se aplica a nós, que somos o povo gentil. E é interessante ressaltar que todas as vezes que nós sabemos pelo livro de Juízes, que Israel virava as costas para Deus, Deus ele enviava os seus opressores. Por quê? Porque eles que viraram as costas para Deus. Então, dentro desses 4 pontos aqui que eu destaquei, a corrupção espiritual, a corrupção moral, a corrupção política e a corrupção social que estava acontecendo no meio daquele povo. Aí Deus chama como eu disse, Oséias, manda ele se casar com essa mulher chamada Gomer, e mostra para eles o que eles fizeram em relação a Deus, por conta dos seus pecados. Viraram de fato as costas para Deus, se esqueceram que de fato era o único Deus verdadeiro que tirou eles da terra do Egito, com a promessa de levá-los para uma terra que de fato mana leite e mel, e eles viraram as costas para Deus. Então o Senhor ele cria ali uma contenda com os habitantes da terra, porque só prevalecia matar, roubar, jurar falsamente, adulterar e homicídio sobre homicídio.
E Israel, nós bem sabemos que, segundo falou o profeta Jeremias no seu capítulo 2, ele é bem claro nas suas palavras, que ele diz o seguinte, vamos lá no capítulo 2 de Jeremias, e ele diz assim, a partir do versículo 1, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, ou seja, do contrato de casamento, de quando andavas após mim, no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era a santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que a devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos, ou tornando-se levianos, e não disseram, onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito, que nos fez subir da terra do Egito, e que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão, de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi uma terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Então Deus, ele lança no rosto da nação israelita a infidelidade a qual eles começaram a praticar por conta das suas atitudes erradas, e manda Jeremias perguntar para o povo qual foi a injustiça que a nação havia achado nele. No outro capítulo, mais adiante, ele chega a ponto de dizer, Jeremias fala assim, Deus fala para Jeremias, olha, fala para eles, que eles cavaram cisternas rotas que não retêm água, a mim me viraram as costas e não o rosto, então abandonaram a Deus, provocaram a ira de Deus, tornaram-se levianos, e cometeram abominações. Ou seja, a definição aqui, passaram a detestar, passaram a odiar a Deus, ou seja, viraram de fato as costas para Deus, e se esqueceram que dos 430 anos que eles estiveram lá na casa do Egito, foi o único Jeová Jirê que de fato tirou eles da casa da servidão. Então Oséias, ele vem aqui lançar isso no rosto deles. Olha, o Senhor, ele tem uma contenda contra os habitantes da terra por conta disso. Essas injustiças sociais ou políticas, imoral, e até a questão da espiritual, que é o principal, vocês começaram a praticar perante mim, provocando minha ira. E quando nós bem sabemos que a Bíblia, ela fala, ainda na questão espiritual, a Bíblia, ela fala que, lá em 1 Reis, no capítulo 22, capítulo 21, a partir do versículo 13, abre lá por favor, diz assim, 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 13, então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele,
e os homens filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram com pedras e morreu. Ainda dentro dessa questão espiritual, o reino de Israel, nós sabemos que ele foi bem dividido por conta de uma prevaricação, digamos assim, ainda lá nos tempos de Salomão. Veio a se tornar reino do norte e depois reino do sul, com Jeroboão e Roboão. E consequentemente, quando esses homens morrem, Acabe começa a reinar, e o reino de Israel ficou dividido, espiritualmente ficou dividido, mas só que o reino ficou nas mãos de Acabe, um homem que na verdade não governava o reino. Preste bem atenção, quem governava o reino de Israel na verdade era Jezabel, com o seu espírito de prostituição, tanto no seu sentido literal, físico, quanto também no sentido espiritual. Então havia, como nós bem conhecemos do texto, naquela época, quando ainda Elias, ele lançou um desafio de provar quem de fato seria o Deus, o único verdadeiro Deus de Israel. A Bíblia fala que havia 400 homens de Aserá, 400 profetas de Baal e 450 de Aserá, ou Azera. Então esses mesmos homens, a Bíblia fala que eles comiam da mesa de Jezabel. E dentre esses homens, ainda na questão moral, a Bíblia fala que Jezabel, como ela mandava no reino, ela separa 2 homens e dá suborno para que eles viessem a testemunhar contra Nabote, porque o rei, ele tinha ali o seu palácio, como sabemos, tinha ali todas as suas regalias, mas ele criou o olho, ele queria a vinha de Nabote, que estava próximo ao seu palácio. Só que Nabote havia prometido para ele que não poderia vender uma herdade que pertencia a seus pais. Então não podia vender aquela vinha. Então automaticamente ela paga 2 profetas para poder falar que Nabote havia blasfemado do Deus de Israel e blasfemado também do rei. Consequentemente, Nabote morre e ele toma. Aí ela vai lá, fala para Acabe: olha, agora pode ir lá pegar a vinha, porque Nabote já é morto, pode tomar a vinha, você é o rei de Israel. Então o homem que está no controle de uma casa, ou de uma família, ou de um reino, ou na presidência da república que seja, a mulher mandar, há uma inversão de valores a partir daí, por conta daquilo que foi constituído do princípio, a partir de um princípio bíblico. Primeiro, disse Paulo, foi formado o homem e depois foi formado a mulher. Então havia ali uma questão espiritual muito grande, porque na verdade, além do povo ter se prostituído espiritualmente, havia também a questão espiritual na questão dessa prostituta estar governando o reino. Consequentemente, o que aconteceu? Houve ali um pecado da moral do homem, que é o segundo ponto a qual Amós ele está aqui nesse capítulo 4 denunciando. A moral do homem, ela caiu. O que é a moral? Só para definir aqui rapidamente: moral é um conjunto de normas que servem para orientar de maneira a agir das pessoas dentro de um contexto específico, conceito ou caráter baseados no hábito ou costumes. A moral do homem caiu. O homem passou a se vender. Rafaelzinho acabou de ler aqui que nada trouxemos a esse mundo, manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém com o que nos cobrimos, estejamos com isso que satisfeito. Foi isso? Então a moral do homem caiu, o homem passou a se vender por coisa que não é de nenhum proveito. Amós, um homem que era boieiro, era cultivador de sicômoros, ele chega ao ponto de dizer
que os homens da sua atualidade, lá da sua época, eles já começaram a se vender por um par de sapatos. As mulheres de Israel, elas estavam tão fartas na sua luxúria, nas suas sensualidades, colocando vestes escandalosas, a ponto do profeta messiânico Isaías no capítulo 3 dizer que quando aquelas mulheres andavam, Diácono Francisco, elas andavam como que cascavelando, como serpentes, se mostrando para os homens, as filhas de Sião. Então Amós começou a denunciar esse pecado, dizendo que elas, na verdade, elas eram vacas de Bazã. Por quê? Porque a opressão, tanto nos tempos de Oséias, quanto nos tempos de Amós, era a mesma. As injustiças sociais que estavam acontecendo no reino eram semelhantes. Foi por isso que, de fato, o nosso Cristo, nosso Senhor, ele se manifestou para tirar ou desfazer as injustiças sociais que estava havendo no meio do povo. Foi exatamente por isso. Aqueles sacerdotes daquela época eram considerados como Amós chama aquelas mulheres de vaca de Bazã, que eram touros bem alimentados nos tempos de Davi, que eram touros fortes, robustecidos. Então só pensavam na luxúria. A luxúria começou a predominar o reino de Israel. Foi exatamente por isso que Jezabel também, ela começou a conquistar os homens da sua atualidade. Não só o rei Acabe, que era um rei manhoso, mimão, que ficava chorando aos joelhos de Jezabel, como também outros homens comiam na mesa dela, comia na mão dela, fazia o que ela bem entendia, porque ela era mulher do rei, e tudo que ela queria fazer, ela pegava o anel do rei e selava, como se fosse ela mandando. Só que precisava do selo do rei, para poder consolidar uma atitude que ela viesse tomar. Então Amós e Oséias, eles vieram denunciar esse tipo de pecado, a ponto do homem, como eu disse, se vender por um par de sapatos. Vamos lá rapidinho, Amós capítulo 2. Olha o que diz a Bíblia. A moral do homem está se afundando, e isso está atingindo tanto a classe baixa, quanto a classe média, e infelizmente está partindo da classe alta. Amós capítulo 2, abra sua Bíblia por favor. É uma quinta profética, mas nós vamos aqui navegar na Bíblia. Deixa eu me achar aqui. Assim diz o Senhor, versículo 6, 2:6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e ao necessitado por um par de sapato. E a um homem, a parte C do versículo 7, e a um homem e a seu pai entram a mesma moça, para profanarem o meu santo nome. Ou seja, além deles se venderem, negando justiça ao justo, como a Bíblia determinou, além deles se venderem, a prostituição continua imperando. Olha bem a situação. O pai entra a mesma moça para profanarem. Foi aquele mesmo pecado, pastor Joel, que o apóstolo Paulo falou lá no capítulo 5, acho que na segunda carta de Coríntios, que ele fala assim: olha, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal qual nem ainda entre os gentios há de haver quem abuse da mulher de seu pai. Na igreja de Corinto, pastor Diácono Francisco, o pai e o filho estavam tendo relação sexual com a mesma mulher, ou seja, a namorada ou a peguete, como diz nos dias de hoje.
o pai deitava com a mesma moça, a mulher que se deitava com o filho deitava com o pai, ou vice-versa, a mulher que fosse do pai, que seria a madrasta do menino, é o que Paulo fala, que ela era a madrasta do menino, e ele estava se relacionando sexualmente com essa mulher. Estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Então foi esse tipo de pecado que Oséias e também Amós, ele estava denunciando, essas práticas pecaminosas. Porque, primeiro, o pecado espiritual que estava acontecendo dentro da igreja, pecar contra Deus, o que é pior de tudo. Foi lido aqui nessa noite Salmo 139, que para onde eu me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Então não adianta eu pregar bem aqui, cantar bem aqui, falar bem aqui, ou seja, ter uma boa oratória e começar a pecar dentro da minha casa, ou começar a pecar dentro da rua, ou começar a pecar, aleluia, dentro da igreja. Não adianta, não adianta, a hipocrisia não adianta, porque a Bíblia ela vai dizer que não há, parece que o apóstolo Pedro diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele, por antes, todas as coisas elas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol, no Geena, minha cama, eis que aí tu estás também. Então Deus ele é onipresente, onisciente e ele é onipotente. Ele disse para Jeremias, missionário Marleci: porventura, Jeremias, não encho eu os céus e a terra? Aí tem um hino que diz assim, com respeito ao cantor, ele fala assim que és Deus de perto e não de longe. Ele falou para Jeremias: porventura não sou eu Deus de perto e também não sou Deus de longe? Ele está aqui, mas está no Japão, está no Sudão, está na América. Então Deus, ele enche os céus e a terra, porque ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são perante ele como gafanhotos. É o que diz a Bíblia. Não é só o Brasil, não é só a China, não é só o sultão ou a Colômbia, enfim, qualquer que seja o país, são as nações. As nações perante ele, diz a Bíblia, que elas são como a gota de um balde ou como um pó miúdo pesado em balança. Não significa nada. A poeira, um pó miúdo pesado em balança. São as nações perante nosso Deus. Então Oséias e Amós, eles vieram denunciar esse tipo de pecado que estava acontecendo dentro da igreja, dentro da sua atualidade. E para resumir aqui a minha fala, são 9, está atrasado, né? Eu vou fechar aqui, que eu não quero enfadar os irmãos, só para nós lermos o pecado contra as injustiças sociais. Abre aí sua Bíblia, por favor, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. O que? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, o que Deus pede do seu povo, ou pediu, melhor dizendo, lá no passado? Pediu que eles viessem exercer o juízo, a misericórdia e a fé. E o que Deus pede hoje do seu povo da atualidade? Que nós venhamos exercer juízo, misericórdia e fé. É como eu disse, há alguns pastores, alguns ministérios, algumas pessoas que estão se vendendo. Vendem o ímpio por presente. Foi o pecado denunciado pelo profeta Oséias. E há algumas autoridades que infelizmente estão se vendendo. Nós sabemos muito bem que os poderes que regem a nossa nação, no nosso pouco conhecimento, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, se eles não tiverem
na direção, na orientação de Deus, como Deus o quer, como foi, por exemplo, nos tempos de Davi, que foi um homem segundo o seu coração, esses homens irão corromper. É por isso que naquele dia, lá naquela praça que nós estávamos pregando, eu também trouxe aquela palavra, lá de 2 Timóteo capítulo 2, admoeste-te antes, Paulo falando a Timóteo, admoeste que se faça deprecações, orações e intercessões, pelos reis e pelos aqueles que estão em eminência. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada perante todos os homens, que isso é agradável diante de Deus, que é o quê? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O presidente da República, seja ele qual for, seja no Brasil ou no exterior, ele depende de Deus, ele é um miserável sem Deus, miserável. O deputado, o juiz, o embargador, o prefeito, o governador, o vereador, o político, qualquer que seja, o empresário, seja a classe baixa, média ou a classe alta, não importa, todos nós dependemos de Deus, só que os poderes estão corrompidos. Foi essas injustiças sociais que tanto Amós, como Oséias, como o próprio Senhor Jesus, ele veio denunciar essa falta de juízo, essa falta de misericórdia, essa falta de fé. Então nessa noite eu quero fechar aqui minha fala dizendo que o Senhor ele tem uma contenda com os habitantes da terra, sim, porque só prevalece o perjurar, o matar, o mentir, o roubar, e está havendo sim homicídio sobre homicídio. Ninguém se importa com mais nada. Por quê? Porque a lei é frouxa, a Bíblia diz isso. A terra, na verdade, pastor Joel, está contaminada, disse o profeta messiânico, por causa do homem. A terra ela está contaminada por causa do homem. O homem que foi colocado na terra para cultivar a terra, para cuidar da terra, para poder dar seguimento à criação de Deus, ele contaminou a terra. É por isso que no passado Deus ele destruiu o mundo presente da sua atualidade por causa do pecado que estava cheirando mal nas suas narinas. Então que Deus, ele através do seu Espírito Santo, ele continue a falar no coração da igreja, e eu agradeço aqui a minha oportunidade no nome de Jesus.